poucos minutos, Sua Alteza estará chegando. Carlos olhou para o relógio e depois tornou a encará-la. Ouça com atenção. Fale apenas o essencial, ou seja, aquilo que lhe for perguntado, e se ele questionar sobre o seu passeio dessa madrugada, responda com sinceridade. Ele realmente odeia pessoas mentirosas. Ainda assim, se quiser mentir, minta direito, porque dificilmente ele tocará nesse assunto novamente. Ela questionou consigo mesma por qual razão ela haveria de mentir sobre aquilo. Ele baixou os olhos e viu a mão que ela havia queimado e disse: "Vejo que sua mão ainda não está boa." Ela havia enfaixado com uma atadura para esconder as erupções. Ela se virou em direção a ele e respondeu: "Mais 2 ou 3 dias estará melhor." Ela ergue a mão e continua: "Pus isto porque a aparência não é tão agradável. Arde um pouco, mas não é nada demais." Ele então a segura pelo pulso e puxa a mão dela. Analisando de perto, diz: "Me desculpe, isso foi minha culpa." "Não se preocupe." Nesse momento, Benjamin desliza a porta da varanda para o lado e então Carlos o percebe primeiro. Malu recolhe sua mão e Carlos se vira para ele, dizendo enquanto faz uma discreta reverência de cabeça: "Alteza." Malu sentiu um frio na barriga como poucas vezes sentira na vida. Benjamin dá um passo para dentro e ela se vira vagarosamente em sua direção, já com os olhos para baixo. "Alteza, esta é a noiva", apresentou Carlos. Além de manter os olhos longe dos dele e ficar calada, Malu não sabia ao certo o que fazer, mas lembrou-se da reverência a tempo e então inclinou a cabeça com delicadeza. Primeiramente, Benjamin olhou para a mão que viu Carlos segurando e notou a atadura. O porquê de Carlos segurar a mão de uma mulher que ele praticamente acabara de conhecer era algo que ele achava estranho, mas aquilo não lhe inquietou naquele momento. Ele então voltou os olhos para o rosto dela, que naquele momento estava se erguendo, desfazendo a reverência. Ele a fitou demoradamente e logo constatou que havia algo de familiar nela. Assustado, Benjamin desviou os olhos por um momento, porque a aparência da mulher com quem ele estaria se casando em poucos minutos fez com que ele se lembrasse de uma pessoa. Benjamin tornou a encará-la, dizendo para si mesmo que estava errado, mas depois de um tempo, seus olhos ficaram melancólicos, refletindo o seu interior. Ele a reconheceu. Carlos disse consigo mesmo: "Mas por que está olhando dessa forma tão estranha para ela?" "Alteza, ontem à noite a senhorita Maria Luísa." "Maria Luísa? Seu nome é Maria Luísa?" Malu ficou em silêncio. Então Carlos respondeu: "Exatamente." Os olhos de Benjamin se enegreceram. Ele encarou Carlos por 3 segundos, então virou-se, mas antes de deixar a varanda disse: "Vamos acabar logo isso." Poucos minutos depois, estavam todos devidamente alinhados em volta da mesa improvisada para a cerimônia. O ar na sala estava pesado até mesmo para Sebastian e a juíza, que até antes da chegada do noivo pareciam bastante confortáveis. Sobre Benjamin, não havia nenhuma pista do que se passava em sua mente, mas seus olhos eram como 2 lagos escuros e gelados. Àquela altura, parecia que o vinho já diminuíra seu efeito sobre a mente de Malu, que assim que escutou as palavras introdutórias da juíza, conduzindo aquela sucinta cerimônia, inspirou mais profundamente do que gostaria. Foi nesse momento que Benjamin percebeu o quanto ela estava nervosa. A experiente juíza pulou a parte do sermão, mas não ignorou o rito da leitura dos deveres conjugais. Eram 4 páginas, 2 para cada um dele. Após isso, foi direto para sua praxe jurídica. Foi a cerimônia mais rápida que fizera. Os noivos assinaram o livro, mais 2 documentos, depois as 2 testemunhas e, por fim, ela os decretou, marido e mulher. Tudo muito rápido e sem emoção. Link para o livro completo logo abaixo na descrição do vídeo.